Bom dia, Dudu. Bom dia, rádio ouvintes. É uma alegria falar com vocês nessa cidade de Santana e dos Campos Gerais. Aliás, eu já vou lhe perguntar, qual é o motivo da sua visita a Ponta Grossa hoje, hein? Você estava em Tibagi ontem, é isso? Sim, eu fui a Tibagi receber o título de cidadão honorário e benemérito por proposição do vereador Adriano Ramos. A Câmara me distinguiu porque eu criei, na condição de secretário de Desenvolvimento Sustentável, a ampliação em 11 vezes do Parque Estadual do Guartelá. Ele antes era um parque pequeno, só mais no cânion do rio Iapó, lá perto de onde tem as grutas pré-históricas, né? Mas daí agora nós conseguimos, no acordo com as indústrias Klabin, nós conseguimos ampliar o parque em 11 vezes. Ficou uma coisa colossal, muito bonita, e um espaço para a criação dos oxoceles, que são os veados campeiros dos Campos Gerais, que estão desaparecendo. A população remanescente é muito pequenininha. E também com a questão da sobrevivência dos lobos-guará, que são uma nota de dinheiro de 200, né? Cada vez valendo menos. Desaparecidos. Mas o lobo-guará é também uma dos objetivos dessa ampliação do parque. O promotor de meio ambiente de Ponta Grossa, o Fábio Grande, me ajudou muito nisso. Ele foi muito valioso, junto com o Luciano Borges e junto com a Amanda da Klabin, que foram as pessoas que junto comigo montaram essa grande equação. É um investimento de muitos milhões de reais. Quem vai pagar a conta é a Klabin. A região ganha um centro de hemodiálise também na cidade de Monte Alegre, na cidade de Telêmaco Borba, perto de Monte Alegre, na cidade de Telêmaco Borba. Sai a hemodiálise lá de perto da fábrica em Harmonia e vai para dentro da cidade de Telêmaco Borba, o que também é muito bom para a saúde pública do interior do estado, porque o desconforto de levar uma pessoa que faz hemodiálise ou para a capital ou para uma outra cidade é muito ruim. Então é bom que a região tenha um hospital. E a Klabin vai pagar isso como compensação por antigos danos ambientais. É uma reparação feita por um ajuste de conduta. Muito bem. Bom, estamos recebendo aqui na CBN Ponta Grossa, então, o ex-prefeito de Curitiba, pré-candidato ao governo do estado, Rafael Greca. Greca, eu já quero tirar um elefante branco da sala, porque na última semana uma fala sua viralizou, polemizou, onde você disse que não seria vice do Sandro Alex. Nem do Sandro Alex, nem de ninguém. Eu quero ter um vice do PP, preferencialmente, ou da federação, se for possível. Nós estamos abertos para uma composição. O Ricardo Barros e a Cida são meus amigos pessoais. O apoio que eu recebi generoso da deputada Mabel Canto, da Josi e do Joselito é muito gratificante para mim. Eles são amigos meus da vida toda, do tempo que eu fui secretário da Casa Civil do governador Jaime Lerner, do tempo que eu fui ministro. Então, esse nosso convívio é uma circunstância que me alegra muito. Inclusive, ontem, lá em Tibagi, o deputado federal Joselito Canto esteve comigo e me deixou muito feliz. Ontem também o deputado fomos tomar sopa de pinhão com carne seca. Olha que delícia. Coisa de tropeiro. Muito boa. Ontem o deputado Baleia Rossi e o deputado Sérgio Souza emitiram uma nota pelo MDB confirmando a sua pré-candidatura. Sim, então, porque todo mundo quer que eu seja vice, todo mundo. Querem tanto que eu seja vice que eu vou virar candidato a governador.
O Requião Filho ontem também deu uma declaração dizendo que adoraria ter a sua participação como vice. É mais um que gostaria do senhor. Pois é, porque, na verdade, eu tenho uma popularidade muito grande em Curitiba e na região metropolitana. Mas iludem-se os que pensam que eu não conheço o Paraná. Meu pai foi engenheiro do DR, eu cresci dentro de um jipe do DR, vendo as estradas serem abertas. Eu comi muita poeira no interior como menino ainda. Uma dos meus brinquedos de piá, que era muito curioso e gostava muito do Paraná, era colecionar vidrinhos de terra, com terra de cada região do Paraná. Eu tenho essa coleção até hoje, até a minha arma secreta como candidato a governador. Posso mostrar para um e para outro e perguntar, você sabe onde é, que cor é a terra do arenito do Caiuá? Você sabe que cor é a terra do arenito de Ponta Grossa? Na verdade, eu gosto muito do Paraná, desde o solo e das texturas do solo, até as magníficas pesquisas da Universidade de Ponta Grossa, que agora em Piraí do Sul chegaram à conclusão que há nas paredes de 5.000 anos passados a presença do homem pré-histórico paranaense pintando araucárias. Veja, isso são dois testemunhos. É o testemunho que havia homens e mulheres vivendo nos Campos Gerais há 4.000 anos passados. Mas o outro testemunho é que os pinheiros já existiam. Então, o bicho que é contemporâneo do pinheiro é o dinossauro. A gurizada que gosta tanto de dinossauro tem que entender que a araucária é faz parte do cenário onde os dinossauros viveram. Você já esteve nos 399 municípios do Paraná, Greca? Não sei se estive nos 399, mas em muitos deles estive. Adrianópolis já fui, que pouca gente foi, lá onde tem a Floresta das Laureáceas. Fui muitas vezes a Capanema. Quando eu era presidente da Coapar, às vezes, para chegar mais fácil, eu ia de avião até Foz do Iguaçu, daí pegava um carro, entrava por dentro da Argentina e chegava lá em Santo Antônio do Sudoeste, em Capanema. Eu fui presidente da Coapar também, no governo do Requião. E não sei se vocês lembram, nós fizemos 42.000 casas populares. Então, muita gente me conhece daquele tempo também. Ontem, em Tibagi, eu me emocionei muito porque a Câmara fez a delicadeza de gravar o testemunho de uma senhora que lembrava de ter sido eu que dei a chave para a casa da senhora, sua mãe. E foi um momento muito bonito, porque o passado é o que de bom ficou do passado. Quando alguém lembra uma coisa que a gente fez de bom, a gente se sente muito feliz. O que o Greca, pré-candidato, gostaria de fazer, se eleito, né, se confirmar a pré-candidatura, se candidato oficial, se eleito pelo Paraná ainda? Qual foi aquela chave que fez assim, puxa, eu quero ser candidato a governador para fazer isso aqui? Um IPUC em cada região do Paraná. São 19 associações de municípios, 19 regionais do Paraná. Essas 19 regionais precisam ter, cada uma delas, o seu centro de inteligência natural e de pensamento. Os 60 anos de trajetória do IPUC, que nos trazem, desde quando o Jaime Lerner era um piá ainda e não tinha nem sido governador, o prefeito de Curitiba era o Ivo Arzua, e junto com o Jorge Wilhelm fizeram o IPUC. Eu sou oriundo do IPUC, eu tirei o primeiro lugar no concurso do IPUC. E a atual presidente do IPUC, a Ana Jaime Voleman, é uma senhora muito inteligente, uma moça muito inteligente. E como eu, ela também tirou o primeiro lugar no concurso do IPUC. Agora, nós achamos que falta projetos para os prefeitos. Os prefeitos no governo do Ratinho tinham dinheiro sobrando oferecido pela secretaria, que não me deram para o Guto Silva. Ficaram com medo de me botar de secretário de cidades. Bom,
me fizeram Era secretário. o teu desejo esse. Era o meu desejo e eu teria feito um trabalho lindo. Mas me botaram para ser candidato, para ser secretário de Desenvolvimento Sustentável. Eu fiz o que pude e mais um pouco. Eu aumentei os cadastros rurais de pouco mais de 1.000 para 244.000. E logo serão 500.000 cadastros rurais, porque o projeto está desenvolvido. A ideia é toda a propriedade rural ter o seu CEP e toda a propriedade rural ter a garantia de que tem a reserva legal e tem a área paralela ao rio para atender a legislação do fundo de vale. Isso dá, na nuvem do Google, um certificado de correção ambiental rural. E isso pode fazer um produtor apresentar no seu produto uma etiqueta dizendo feito no Paraná, ambientalmente correto. O Paraná é mais do que os 34% de área de Mata Atlântica. O Paraná, eu acho que tem 45% de área de Mata Atlântica. Somando todos os parques, esses parques que nós estamos ampliando, os parques que nós fizemos com o acordo que o juiz Bochneck, que vive aqui em Ponta Grossa e que se tornou um dos meus grandes amigos, o Bochneck é um homem justo e ele conseguiu desencavar, junto comigo, os 2 bilhões da multa da Petrobras, daquela vez que lá no passado uma carreta e um oleoduto sujou Rio Iguaçu. Sim. Agora todo esse dinheiro virou parque já. E temos que fazer cada vez mais. Eu não sei o que move o governador Carlos Massa Ratinho Júnior de escolher, fazer as suas escolhas. Mas o homem é o homem e suas circunstâncias. E o que eu quero dizer para vocês é que o MDB tem candidato, eu sou candidato e eu serei candidato até o fim, porque eu não roo corda e não sou instável, não sou um caniço que se dobre com o vento. Grega, pra gente eu tenho terminar, a estrutura de uma araucária, eu sou firme, me aguardo. Até para a gente terminar, então, já que você bate o martelo que você é o pré-candidato, em que momento você percebeu que não seria o escolhido pelo governador Ratinho Júnior para a sucessão dentro do PSD? Desde o momento em que ele faltou a promessa que havia feito antes da sua reeleição, porque eu o apoiei e nós fabricamos juntos a candidatura do Eduardo. Eu ajudei o Eduardo a ir primeiro para o PSD antes do que eu. E depois foi feita essa promessa pelo Kassab, pelo governador, mas eu não guardo rancores. E o amor é que me move, eu quero governar todo o Paraná, e para mim a política é o homem e suas circunstâncias. As circunstâncias para o governador são mais favoráveis de ter um candidato que não sou eu. Cá entre nós, eu já governei 3 vezes a maior cidade do Paraná. Como é que querem os meus concorrentes governar as 399 cidades do Paraná, quem nunca governou sequer uma delas? Aí eu vou fazer um advogado do diabo, tá, Greg? Eu te pergunto, você apoiou o governador Ratinho Júnior, mas quando ele foi candidato também ao governo, ele tinha experiência só como deputado e secretário também, não? Sim, mas na verdade ele foi um fenômeno mais de mídia, né? Agora, o que eu estou oferecendo para as pessoas, eu sou o que sou. Eu posso oferecer ter dado a Curitiba o título de cidade mais inteligente do mundo, de comunidade mais inteligente do mundo, ter conseguido os progressos que nós conseguimos para Curitiba, a recuperação de Curitiba. Esse legado que eu deixei para o Eduardo, que não é pouca coisa, são 8,5 bilhões de dólares norte-americanos em obras.
O Eduardo pode fazer os 4 anos desse mandato e benza a Deus que faça mais 4 para terminar tudo que eu já deixei pronto. Ele só precisa sorrir. Greca, o que dá Sorrir certo? e ser fiel. E ser fiel. Olha, 2 perguntas em uma. O que dá certo no Paraná hoje e o que não está tão certo que você gostaria de mudar e o que está certo que valeria manter? No Paraná precisa mais dinamismo de projetos. No Paraná precisa calibrar mais a central de regulação de leitos, embora o pessoal da Secretaria de Saúde seja muito valoroso nisso. Mas, por exemplo, só de neuropediatria tem 1.117 criancinhas na fila hoje, na central de regulação. O Ministério Público está definindo uma ideia de que em 48 horas todo mundo tem que sair da UPA. Eu acho um pouco difícil isso, porque isso depende do leito estar vago. Mas eu acho também que o Ministério Público faz bem em fazer essa pressão, no sentido em que não se pode tratar de maneira avarenta ou sem apoio a população que precisa da saúde. A saúde é um colosso, muitos hospitais novos estão sendo feitos, alguns estão sendo terceirizados. A minha cabeça é que tem que haver hospitais públicos reguladores, como é o caso do Hospital do Idoso Zilda Ares, que é da Prefeitura de Curitiba, e outros 40 hospitais podem fazer parte do SUS curitibano, no caso. E do SUS paranaense são outros 300, 400, 500 hospitais. Qual é a saída, então, para melhorar a saúde do Paraná, Greca? Não, a saída é fazer um pouco de cada vez e, no fim, ter feito aquilo que antes parecia impossível. Foi o que eu fiz em Curitiba. Eu comecei a fazer um pouquinho de cada vez e, no fim, fiz o que antes parecia impossível. Não se esqueçam que nós vencemos juntos a pandemia. 8.000 mortos em Curitiba durante a pandemia é nada perto da população que me era confiada de 3 milhões de pessoas. Então, claro que 8.000 mortos são 8.000 mortos. Um morto já é uma tristeza. Por exemplo, eu perdi o meu amigo Algacitúlio, perdi o meu comandante da guarda, o coronel Odigar Cardoso. Você passou um momento complicado também. Eu e Margarita tivemos Covid, mas houve momentos dramáticos, como, por exemplo, o momento em que o Dr. Rogério Prosdóximo, da tradicional família Prosdóximo, não tinha leito hospitalar em Curitiba. Eu tive que organizar para promover a sua remoção por um hospital em São José dos Pinhais. E o Rogério Prosdóximo morreu fora de Curitiba. Mas o que eu pude, eu fiz. Nós chegamos a fazer 5.000 leitos de UTI. Nós virávamos a UTI, a UPA, nós transformávamos uma UPA em UTI do meio-dia para a tarde. E por que fazíamos isso? Porque todas as nossas UPAs tinham rede lógica, todas as nossas UPAs tinham oxigênio. Agora, o que eu não deixei, e tenho orgulho de não ter deixado fazer, foi aquela safadeza de fazer hospitais tenda, que deram um BO tremendo, que geraram muita murmuração. E veja, Margarita e eu nunca íamos aceitar que uma senhora ou um senhor curitibano, que o pai de um de nós, ou o filho de um de nós, ou a filha de um de nós, fosse morrer numa tenda. Não tem cabimento isso. Então, isso tem cabimento no caso de um terremoto, mas no caso de uma sociedade normal, é obrigação do sistema público de saúde fazer tudo funcionar. Nos ajudou muito também a doutora, aquela senhora que era da Fundação Oswaldo Cruz, que depois foi ministra da Saúde
do Lula, agora recentemente. A Anísia. A Anísia me ajudou muito e também nos ajudou muito, bendita seja a sua memória, o médico Marcos Krieger, que era da Fundação Oswaldo Cruz e que eu dei o nome dele agora para a fábrica de vacinas de Curitiba, que funciona ali na cidade industrial, do lado da fábrica Volbito, que é uma outra fábrica que nós fizemos, que sintetiza mosquitas que se transformam em mosquitas vacinadoras, mosquitas que chupam sangue de cavalos, daí são inoculadas com uma bactéria chamada Wolbachia, e a partir daí se tornam vetores de saneamento. Por exemplo, um bairro aqui em Ponta Grossa está com dengue, a gente solta essas mosquitas do bem aí, e elas saem namorando os outros mosquitos e acaba a pandemia. A mesma coisa pode acontecer com a febre amarela, a mesma coisa pode acontecer com outras doenças que essa imunização biológica pode acontecer. O que falta fazer para o Paraná? Muito mais planejamento, muito mais infraestrutura, um grande gasoduto de biodigestão. O metano, o biometano é o futuro. Todo esse passivo que nós temos no nosso oeste, no nosso sudoeste, de esterco ou cocô e carcaças de suínos, de bovinos e de frangos, tudo isso precisa ser transformado por biodigestão em matéria orgânica. E um gasoduto não custa muito. Um gasoduto lá do oeste até Paranaguá deve custar perto de R$1 milhão. Não é nada que o governo do Paraná não possa assumir. E já há empresários fazendo isso. E aqui em Ponta Grossa já tem um posto aqui de gasolina, de biometano. Eu vim visitar, vim inaugurar, até a prefeita veio comigo. E nessa ocasião nós soubemos que esse posto já é um empreendimento da família Malucelli. O pneumologista Malucelli, que é meu amigo, Antônio Malucelli, que é marido da Lúcia Casilo, é irmão desse sujeito, desse senhor que é dono desse posto de biometano. O biometano é o futuro. Agora, também, todas as indústrias que puderem vir são o futuro. E o que está dando certo no Paraná, Greg? Não que talvez não precise mudança, mas que você manteria... O que está dando certo no Paraná é o equilíbrio fiscal. O governo não pode gastar mais do que arrecada, e isso é a receita do equilíbrio fiscal, é a receita do Fernando Henrique. Você acha que o Ratinho Júnior tinha que ter saído pré-candidato a governo, a presidente da República? República? Era meu sonho, era minha alegria, mas não sei o que houve naquela tarde fatídica em que ele, tendo almoçado com os seus, de perto dos seus saiu e logo disse que não viria mais para a candidatura. Ninguém sabe o que aconteceu, Greg? Não, são arcanos que ainda não foram revelados. Muito bem. Você falou da prefeita de Ponta Grossa, que você estava com ela até, né, em um evento. Como está a tua relação com os prefeitos, Greca? Eu tenho a maior simpatia por todos os prefeitos, qualquer que seja o seu partido. A professora Elizabeth, em eu sendo o governador, continuará a merecer todo o meu respeito, como sempre mereceu. Eu cheguei a esboçar, na condição de secretário, uma aproximação dela com a Agência Francesa de Desenvolvimento, com o Banco Interamericano, e qualquer que venha a ser o prefeito de Ponta Grossa na mudança dos prefeitos que vai acontecer daqui 2 anos, o governador do estado estará com todos os prefeitos. O único candidato a governador que já foi prefeito fui eu, e o único que tem coração de prefeito sou eu. E coração de prefeito é uma coisa fantástica. Por quê? Porque é da pessoa.
Uma pessoa que já foi prefeito vai ser sempre prefeito. Uma prefeita que já foi prefeita vai ser sempre prefeita. É como o chulé, é da pessoa. Olha aí, ó. Bom, Greca, você tem um estilo muito próprio de comunicação, que é muito conhecido aí pelos paranaenses. Esse estilo, ele deve continuar o mesmo ou uma campanha para governador ela merece um ritmo um pouquinho diferente? Não, eu não tenho problema nenhum de fazer uma campanha para governador. Eu estou com a energia de Moisés abrindo o Mar Vermelho. Outro dia eu descobri que o nosso companheiro Moisés abriu o Mar Vermelho com 80 anos. Como eu tenho 70, falta 10 ainda. Eu estou firme. Vai dar certo, então, Greca, Ponta Grossa e os Campos Gerais. É uma região que está crescendo exponencialmente. Numa eventual eleição sua, qual que é o papel que Ponta Grossa e os Campos Gerais vão ter dentro de um governo do Rafael Greca? Bom, Ponta Grossa tem uma notável universidade. O reitor aqui é meu amigo pessoal, o Miguel. Eu tenho profundo orgulho da Universidade de Ponta Grossa. Por exemplo, uma das principais especialistas em furacões e tufões é uma professora aqui da Universidade de Ponta Grossa. Professora Karen Horns. Sim, a Karen é maravilhosa. É a moça que cuida dos ventos e das tempestades. Bom, eu li o livro que ela escreveu muito e sou entusiasmado. Bom, também sou entusiasmado pelo trabalho do Museu da Universidade, que guarda o grande acervo do Rei Armac, que fala dessa escarpa devoniana, que é uma coisa ainda desconhecida dos brasileiros e dos paranaenses. Quando nós lemos a geografia física do estado do Paraná, nós vemos a importância desse alemão que saiu da Alemanha depois de ter combatido na Primeira Guerra Mundial, ido para a Namíbia, e porque viu as cicatrizes do dilúvio lá na Namíbia, atravessou o mar e veio aqui para Ponta Grossa, para Curitiba, veio casar com uma Úrsula Atbach lá em Curitiba e acabou se transformando no maior intérprete da morfologia, da geologia e da compreensão da terra e do solo do Paraná. Então, Ponta Grossa é uma indutora de desenvolvimento. Também é uma indutora de espiritualidade com os monges de Itayacoca, que os monges aqui da Ressurreição, que são muito meus amigos. Mas mais do que isso, Ponta Grossa é um referencial da força, da têmpera do povo do Paraná de fazer bem feito. Olha essa churrascaria do Expedicionário, onde eu vou comer daqui a pouco. Olha só. Que é um programa de gordo. Quem quiser encontrar o Greca já sabe onde vai, né? Sempre. Ó, toda vez que desde menino eu vinha a Ponta Grossa, eu vinha a essa cidade. A outra coisa que é interessante aqui em Ponta Grossa é o papel de uma santa local que vocês têm, que é a senhora Corina. É uma mulher vítima de feminicídio e que virou um símbolo de todas as mulheres vítimas de feminicídio. É uma mulher tão importante como foi para o Brasil a Dona Maria da Penha e como foi importante a minha Margarita, que 12 anos antes da Lei Maria da Penha inventou a pousada de Maria para mulheres vítimas de violência. Porque é civilizatório dizer que a mulher não merece apanhar e não pode apanhar e que os homens não podem ser brutos a ponto de não respeitarem as suas companheiras, as suas semelhantes. Então, Ponta Grossa é uma reserva moral, é uma reserva cívica, dela já se disse capital cívica do Paraná. Mas Ponta Grossa também é o grande celeiro do agronegócio, que é o plus do Paraná, é o que nos qualifica com as suas 227 cooperativas a sermos um mercado mundial. Nós precisamos ampliar a infraestrutura, melhorar o acesso ao porto,
dar ao Porto de Paranaguá um pier em T, um pier em L, um pier paralelo à Igreja do Rossio, ampliar o Porto do Guará, Porto Novo, e fazer na faixa de domínio do Pontal do Paraná, fazer o Porto do Pontal do Paraná, que será um porto para navios chineses, navios de 300 metros de calado, que pedem um porto de 300 metros de calado, que meu pai dizia uma coisa que só existe no Canal da Galheta, porque há uma coisa da geografia do Paraná, que a barra sul da Ilha do Mel cava a Bahia, então deixou fundo, e a barra norte a terra, por isso que tem que viver dragando o porto. Quando se olha para a fortaleza da Ilha do Mel, se passa na parte que mais a terra. Quando não se olha para a fortaleza da Ilha do Mel, quando se olha para o Pontal do Paraná, o porto é mais fundo. Então é mais inteligente fazer o porto no lugar mais fundo. Mas nada de depreciar Paranaguá. Dar a Paranaguá cada vez mais protagonismo. Mas também não pode ser uma das 10 cidades mais violentas do Brasil. Precisa entrar lá para mexer com a turma do mal que está por lá, que está fazendo muito BO, fazer lá um grupo geral de coordenação institucional, um GGI, que tenha Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Municipal, que tenha a Interpol. Até se quiser vir alguém da CIA, pode vir. Era isso sobre o que eu ia te perguntar. São 10h28, eu tenho 1 minuto e meio para encerrar, para entregar para o repórter CBN, Greca, mas eu não posso deixar de te perguntar. Como é que você está vendo essa polarização nacional aqui? Para que lado vai o Greca, hein? A polarização é uma desgraça. O Greca sempre será agostiniano como o Papa Leão XIV. In medius virtus est, a virtude está no meio. No popular, se puxar demais a corda da viola, arrebenta. Se deixar frouxo, não toca. Tudo bem. 10h28, quero agradecer muito esse prefeito de Curitiba, esse secretário, esse deputado pré-candidato ao governo do Paraná, Rafael Greca, pela gentileza de ter vindo aqui até a CBN Ponta Grossa. Hoje, portas sempre abertas aqui da CBN Ponta Grossa. Saibam que eu sendo governador, qualquer que seja o presidente da República, eu serei pelo interesse do Paraná. O meu negócio é o Paraná. Senão, eu já tinha querido ficar lá por Brasília, coisa que eu abominei. Não quero saber de Brasília. Da experiência em Brasília, não. Greca? O Brasil inteiro dá e Brasília tira. O Brasil inteiro dá e Brasília tira. Nós precisamos trabalhar pelo Paraná para que o que Brasília não nos tira fique conosco para o bem do nosso povo. Viva o Paraná!